Apesar de ser um filme de terror bem mediano, o primeiro filme ainda conseguia trazer uma mensagem bem bacana para os nossos dias. Agora, será que esse segundo filme ele segue na mesma linha? E mais, com esse trailer tão questionável que tinha saído, será que esse filme pelo menos diverte? Então bora falar de Megan 2.0 com lições bíblicas, e quem diria que seria uma boneca que nos daria um insight tão interessante sobre a antropologia bíblica. Mas fica comigo até o final do vídeo para entender melhor sobre isso. Então, salve galera, sou o Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é nós falarmos sobre filmes sempre com um viés cristão, sempre tentando trazer algumas lições bíblicas para as nossas vidas. E hoje então para falar de Megan 2.0, cujo trailer, confesso que num primeiro momento não me deixou nem um pouco empolgado e animado, mas eu acho que justamente porque eu fui com a expectativa lá embaixo, eu consegui me divertir bastante assistindo esse filme. Então acho que fica claro para todos nós, você já deve ter ouvido falar, que esse filme ele não é nada terror, ele abandonou completamente o gênero de terror e ele virou totalmente um filme de ação galhofão. Então é óbvio que esse filme ele é bem tosco, mas eu confesso que eu achei que ele seria mais tosco, não quer dizer que ele não seja, ele é bem toscão, assim, várias piadas bobas, galhofonas, mas ele não é tão exagerado quanto eu achei que seria. E vou falar aqui, sinceramente, que ele até conseguiu me arrancar umas boas risadas, né? Porque eu confesso que, mais uma vez, pelo trailer, eu achei que isso não aconteceria. Mas olha, eu vou falar que o trailer, ele entregou ali as piores piadas, que tem algumas que são realmente muito boas no decorrer do filme. Claro, nada que, né, vai te fazer chorar de rir, mas divertido, vai arrancar aquele sorriso de canto de boca e etc. E realmente tem algumas piadas que funcionam muito bem aqui. Por exemplo, eles repetem aquela mesma piada da Megan cantando, só que, cara, o negócio funciona de novo aqui, pelo menos pra mim funcionou, e eu consegui, mais uma vez, dar boas risadas assistindo esse filme. O enredo, é claro, ele vai ser bem basicão, bem simples, bem imprevisível, até em muitos sentidos, mas ainda assim ele funciona. Claro que cheio de conveniências também, como, por exemplo, no primeiro filme, já foi difícil de acreditar, né, que um grupinho ali de 3 pessoas construindo uma máquina de guerra praticamente no porão de uma empresa, gastando ali provavelmente alguns milhões de dólares e ninguém percebendo, né, aquilo acontecendo. Então já é um negócio meio difícil de acreditar no primeiro filme. Nesse segundo, então, nem se fala, que já não é nem no porão de uma empresa, no porão de uma casa ali, que você fala assim, bom, tá bom, né, vamos só desligar o cérebro aqui e acreditar no que tá acontecendo. A atriz que faz a Megan, ela tá bem mais à vontade aqui, né, então... Claro, e ela vai de fato se tornar uma super heroína aqui nesse filme, embora assim, o que eu percebi é que ela realmente abandonou bastante aqueles aspectos robóticos dela, né? Então no primeiro filme você vê ela até andando assim, se mexendo, ela parece um robô, ela passa esse aspecto de ser um robô de fato, e aqui não, ela parece uma pessoa normal andando, interagindo assim, então ela não parece mais um robô, e ela virou de fato uma super heroína. Olha, a introdução da Amélia, ou Amelia, né, ela é muito boa mesmo, assim, funciona como ela é introduzida, como ela é apresentada, assim, então, pelo menos na primeira parte do filme, ela realmente aparece como essa vilã amedrontadora e etc, só que no decorrer do filme eles tomam uma decisão quanto a ela que me deixou um pouco desapontado, mas nada que vai estragar completamente o filme. Eles tentam criar também um lance assim de uma ameaça global e etc, só que a gente não vê isso no filme. Então a Amélia, em determinado momento, ela vai ter controle assim praticamente das máquinas, de toda a internet do mundo, ou uma parada do gênero assim, só que a gente não vê esse tipo de problema, como que isso de fato se torna uma ameaça na prática, entende? Eu acho que esse filme ele vai ser um pouco inferior também no quesito de construir relações entre os personagens, né? Não que o primeiro vai fazer isso de uma forma assim sensacional, né? Mas ainda assim você vê a Gemma e a Katie ali desenvolvendo a relação e etc. E aqui a gente não vai ver muito isso. Ele até tenta fazer isso, criando inclusive algumas questões, alguns dilemas entre o grupo de trabalho da Gemma e etc. Mas fica bem no superficial, assim, nada é muito desenvolvido, aprofundado, nem nada. Então é importante avisar também que a Megan, ela aparece pouco pra aparecer, né? Então o começo do filme, ele é um pouco
pouco lento, não necessariamente ruim, mas ele é um pouco lento e demora um pouco pra engatar, entende? E aí ele vai seguir a mesma fórmula do primeiro, de começar a introduzir um monte de coisas, um monte de situações e equipamentos e etc, que a gente assiste aquilo e a gente sabe completamente que aquilo vai ser usado no final do filme. Então eu acabei descobrindo, depois que eu assisti o filme, que a protagonista, a Gemma, ela de certa forma se tornou uma das produtoras do filme e etc, né? E você vai perceber isso na prática, como que a Gemma aqui, ela vai ter um destaque absurdo, né? Claro que ela já é uma espécie de protagonista ali com a Katie no primeiro filme, mas aqui vai estar muito mais, né? Ela vai estar uma protagonista, assim, absurda, assim, e isso me incomodou durante o filme. Acredito que vai incomodar todo mundo também, o destaque que dão pra ela. Só pra dar um exemplo, assim, ela é no primeiro filme, né? Claro, ela é inteligente, trabalha numa fábrica de brinquedos, construindo brinquedos, etc. Mas aqui nesse segundo filme ela se tornou, de repente, o cérebro mais valioso do mundo, assim, todo mundo tá atrás dela, não, ela é a mente mais brilhante que existe, todos precisam dela, desde o FBI até multinacionais, mega corporações ali atrás dela e etc. Então é uma parada que você vê assim, fala, mas tá, mas só ela assim que realmente tem essa capacidade, tem essa habilidade, e uma série de outras coisas que, mais uma vez, acredito que vai incomodar todo mundo que vai assistir. A Katie, então, coitada, ela tá totalmente negligenciada, tá totalmente escanteada. O filme até tenta trazer uma importância, uma relevância pra ela, um desenvolvimento pra ela, mas você vai perceber que é um negócio também bem raso, bem superficial. No final do filme eles metem até um Doutor Estranho ali que ficou bem zoadinho, mas enfim, mais uma vez, como o filme galhofa, ele funciona, não tenta ter ali um negócio muito profundo, um filme ali muito elaborado, é um filme galhofão, bem sessão da tarde, mas que ele diverte e consegue arrancar algumas risadas. Então, esse filme, ele ainda vai ter esse lance das mensagens, principalmente dessa mensagem dos pais negligenciando os filhos. E sim, vai existir aqui, só que agora de uma maneira diferente, onde a Gemma, ela se torna uma espécie de uma ativista anti-inteligências artificiais e etc, e traz esse lance também dela começar a demonizar a tecnologia e tudo mais, né? Então a gente vai perceber que a Katie, ela cresce e ela começa a desenvolver interesse por tecnologias, computação e tudo mais, e a Gemma não quer nada disso para a vida dela. Então a Gemma, ela fica demonizando isso e tentando impedir a Katie de ter acesso a essas coisas, de ter contato com essas coisas e etc, né? E isso é interessante porque, trazendo para nossa realidade, principalmente brasileira, a gente vê isso acontecendo também, principalmente e infelizmente em lares evangélicos, né? Onde pais têm mania de demonizar tudo, né? Claro que a Record ali ajuda bastante nisso, mas a gente pega esse negócio de animes e coisas do gênero, né? Ou sei lá, algum filme de terror ou alguma coisa, brinquedos por aí e tudo mais, e aí fala, não, isso daqui é do demônio, cuidado, não deixem seus filhos terem contato com esse tipo de coisa, porque isso aqui é do demônio, vai destruir sua família e coisas do gênero, né? Não que realmente não tenham coisas perigosas na internet, na cultura, para os nossos filhos consumirem, mas infelizmente a gente parte de uma preguiça intelectual, onde parece que é muito mais fácil a gente simplesmente apontar o dedo e demonizar as coisas e proibir os nossos filhos de ter contato com certas coisas, antes de fato a gente sentar e analisar o que está acontecendo ali. Então teve um vídeo que viralizou uma época atrás, que até pensei em trazer aqui pro canal, mas eu sempre perco o tempo das coisas, né? Mas o ponto é que era uma mulher demonizando o One Piece, olha como isso aqui é do demônio, não sei o que, não deixe seus filhos assistirem isso aqui. E você percebe de longe que é uma pessoa que não sabe nem do que se trata a obra, que nunca sentou, que nunca assistiu um episódio. E sabe, de novo, é muito mais fácil a gente ir e ficar demonizando as coisas. Não, isso aqui é do capeta, não tem contato com isso daqui, etc. Sendo que muitas vezes, como no One Piece, por exemplo, que é o meu anime favorito, cara, tem tanta coisa bíblica, tem tanta coisa boa pra passar pros nossos filhos ali, então é muito mais fácil a gente assistir. Eu sei que é difícil, mas isso parte do pressuposto de ser pai, de ter filhos, é você realmente gastar não só dinheiro e energia, mas você se esforçar em participar da vida dos filhos, entende? E você vê o que eles estão consumindo, é claro, ensinar e mostrar as coisas que são erradas, que estão erradas, que sempre vão ter, né? Mas ainda assim a gente tentar tirar coisas boas e mostrar, levar nossos filhos a refletir essas coisas à luz da palavra de Deus, à luz de uma teologia bíblica, entende? E aí, no final das contas, a grande mensagem desse filme aqui vai ser justamente essa, de que nós não podemos competir com o avanço da tecnologia. E aqui, essa é uma mensagem
principalmente para os pais, porque os nossos filhos, eles já vão crescer numa era tecnológica, numa era ali envolta a tecnologia. Os nossos filhos já estão inseridos, eles já vão crescer inseridos nessa era tecnológica, enquanto pais vão ter o trabalho de acompanhar esse processo, de não competir com a tecnologia, de não demonizar tudo, mas de tentar aprender mais sobre o surgimento dessas novas tecnologias e aprender a lidar com essas coisas. Tecnologia! Tecnologia! Claro que o filme não vai trazer essa mensagem de uma maneira super elaborada e profunda e etc, né? Talvez seja até mais empolgante eu explicando aqui do que você vendo de fato no filme essa mensagem sendo passada, mas isso não quer dizer, mais uma vez, que o filme seja ruim e que não vale a pena dar uma conferida. Porque, mais uma vez, o nosso papel, o nosso trabalho vai ser de nós entendermos o surgimento dessas novas, não só de tecnologias, mas diversas coisas que vão surgindo na nossa cultura, e a gente vai ter o trabalho de tentar entendê-las e ajudar os nossos filhos a trilhar, a caminhar, a ter uma perspectiva bíblica sobre as coisas e a viver uma vida cristã nessa cultura em que eles estão inseridos. Porque o mundo, de fato, ele jaz no maligno, mas cabe a nós entendermos da nossa cultura o que deve ser completamente rejeitado e como a gente deve caminhar, como a gente deve proceder. Claro que essa mensagem ela já estava bastante lá no primeiro filme e ela se repete de certa forma aqui nesse segundo, mas mais uma vez é feita de uma maneira minimamente interessante. Outra mensagem que o filme acaba passando aqui é de como talvez muitas vezes os nossos traumas eles acabam interferindo ali no desenvolvimento dos nossos filhos. E o que é bem bacana é que aqui nesse segundo filme, né, já trata a Katie não mais como uma sobrinha indesejada, mas de fato como se fosse a filha da Gemma. Então eu achei isso até positivo. E o que a gente vai ver nesse filme, então, é que a Gemma, né, tendo esse trauma com os eventos que aconteceram ali no primeiro filme, ela vai tentar impedir a Katie de ter acesso à tecnologia e etc. por conta de coisas que ela acredita que ela fez de errado no passado. Então ela pega esse trauma dela e usa como uma espécie de barreira ali na vida da filha dela. Sendo que isso vai conversar muito com o nosso tempo também, no sentido de pais, tanto dos dois lados, né? De tanto pais que têm traumas e que realmente vão colocar uma série de barreiras e limite nos seus filhos, como também de pais que têm arrependimentos e traumas passados, mas que vão tentar talvez projetar as suas frustrações nos seus filhos. Um pai, às vezes, que ele queria ter sido de uma certa profissão, queria ter alcançado certo status social ou alguma coisa do gênero, e ele vai projetar isso no seu filho. Então, é o pai que queria ser médico, mas ele não conseguiu e agora ele quer que o filho dele seja médico a qualquer custo, sendo que às vezes ele nem ouve o filho, nem sabe se o filho realmente quer ser isso, entende? É só um exemplo bobo aqui, mas para mostrar como isso de fato acontece muitas vezes em nossas famílias. Enfim, fica a pergunta, posso assistir esse segundo filme sem assistir o primeiro? Não, porque o segundo ele realmente é uma continuação direta do primeiro e você vai ficar sem entender uma série de coisas ali. Mesmo sendo um filme bem galhofão, ainda assim é interessante assistir o primeiro. E se eu não gostei do primeiro filme, eu vou gostar desse segundo? Olha, não sei, é difícil de dizer. Pode ser que sim, se você for com a expectativa certa, né? Porque, mais uma vez, esse filme talvez ele traga como ponto positivo que ele deixou completamente de ser um filme de terror, né? Claro que ele ainda vai ter a violência, não nada muito explícito assim, mas ele vai ter ali certo grau de violência, mas como eu disse, já não é mais no quesito terror em si, muito mais num quesito ação. Então se você for com a expectativa certa, sabendo que vai ser um filme bem galhofão, bobão, que você vai lá talvez para dar umas risadas, nada muito absurdo também, mais uma vez, você não vai chorar de rir, mas talvez você dê algumas risadinhas, se divirta um pouco e que talvez valha a pena assistir esse filme. E sinceramente, talvez seja polêmico que eu vou falar, mas eu daria para esse filme uma nota 7, porque eu realmente me diverti bastante, eu tava com a expectativa lá embaixo e talvez por isso eu consegui aproveitar muito mais esse filme e eu saí com um gostinho bem gostoso de fato na minha boca, né? Eu realmente consegui me divertir bastante com esse filme. Agora vamos para as nossas aplicações teológicas. Então, aquilo que eu falei na introdução aqui desse vídeo é de que a Megan, ela traz um insight muito interessante sobre antropologia bíblica. E aqui vai um pouco de spoilers, né? Mas tem uma conversa dela com a Katie em que ela pergunta, né, já que a gente viu no final do primeiro filme, que a Megan, ela hackeia os sistemas da casa ali e que ela praticamente vai ter acesso ali a todos os sistemas da casa e tal, mas ela não vai ter mais um corpo. Mas ainda assim não deixa de ser, de fato, uma inteligência artificial ali que tem acesso a diversas tecnologias, né, a casa dela é toda tecnológica e etc, então ela consegue interferir, fazer bastante coisa ainda, mas a Katie pergunta pra ela, nossa, mas pra que você quer ter um corpo, né, porque
que você continua viva, né? Sua existência continua aqui. Por que você quer ter um corpo? E ela fala ali, mais ou menos, que a existência dela não tem sentido sem ter um corpo físico, né? E isso é muito curioso, porque de fato é uma realidade bíblica que a gente esquece muitas vezes, onde Deus nos criou para termos um corpo físico. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de antropologia bíblica, a gente fica gastando muito tempo no quesito de dicotomia ou tricotomia, né? Ou seja, será que o homem ele é corpo, é parte material, é parte imaterial, né? O corpo e espírito, o corpo e alma, ou será que ele é corpo, alma e espírito, né? As três coisas. E essa é uma discussão importante, né? Não vou falar que é uma discussão ali que não vale a pena, mas que o que a gente perde de vista muitas vezes, e o Millard Erickson ele traz na teologia sistemática dele, é esse lance do corpo, da importância do corpo na Bíblia. Então a gente esquece que quando a gente morre, a gente entra numa espécie do que ele vai chamar na sua teologia de estado intermediário, ou seja, onde a nossa parte material de fato vai se desvencilhar da parte material, mas que isso, como ele diz, é um estado intermediário. A gente não vai viver como almas penadas, fantasminhas camaradas, né? Uma espécie de Gasparzinhos ali no céu e etc. Não, nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado, e isso faz toda a diferença, porque a gente acha de fato que vai viver num céu etéreo, ali talvez tocando harpinhas e flutuando como fantasminhas, e não, nós vamos ter corpos, nós vamos ter atividades no céu, nós vamos fazer coisas no céu, nós vamos se alimentar. Jesus, depois que ele ressuscita, ele se alimenta, ele interage com seus discípulos, etc. Então isso é muito interessante, e isso muda muita coisa, que infelizmente não vai dar para trazer isso aqui no vídeo, mas a gente tem uma teologia muito platonista, né? Um negócio muito mundo das ideias. Então a gente acha que de fato a gente vai ser espécie de almas, espíritos penados flutuando por aí e tudo mais, e que esse é o nosso destino. E não, o nosso destino é termos corpos, porque Deus nos criou com corpos, e por isso a gente poderia trazer uma série de consequências disso, da importância de cuidarmos do nosso corpo, e etc, e etc. A gente gosta de falar isso no sentido de, o corpo é o templo do Espírito Santo, então vamos cuidar desse templo. É claro, isso é verdade, mas não é só isso. Deus nos criou com corpos, e portanto a gente deve cuidar desses corpos, e a gente não vai viver como alma penada depois na vinda de Cristo. Muito pelo contrário, nós vamos ressuscitar e termos corpos glorificados. Como que isso vai ser em detalhes? Eu não sei, mas fato é de que Deus, quando ele cria Adão e Eva, quando ele cria o homem no Jardim do Éden, ele olha para aquilo e ele fala que isso é muito bom. Então se engana quem acha que a carne ela é uma coisa inferior, pecaminosa, errada e etc. Não, muito pelo contrário. Deus nos criou assim, ele olhou para nós e ele disse que é bom. É claro que a Bíblia ela sempre contrapõe a carne com o espírito, mas não no sentido de que a matéria é uma coisa inferior, no sentido de que a carne muitas vezes é relacionada com o pecado, porque nós vivemos nessa realidade de fato onde os nossos desejos, onde os nossos impulsos infelizmente já estão ali contaminados pelo pecado. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas não será sempre assim. Nós ressuscitaremos sem pecado, lavados pelo sangue de Jesus, com corpos glorificados, e isso é bom e perfeito, e isso cumpre a vontade de Deus. Então não devemos ser crentes platonistas. Outro lance interessante que a gente vai ver, e aqui é um grande spoiler do final do filme, não que talvez você deva se preocupar muito com spoilers nesse filme, mas é onde a gente vai ver mais uma vez, né, a Megan, ela tendo uma atitude positiva ali no final do filme, onde ela vai se sacrificar para salvar todo mundo, para salvar literalmente o mundo inteiro, né? E isso eu acho muito fantástico a gente ver isso em obras, vamos dizer assim, seculares por aí, porque mostra como a nossa cultura ela ainda se importa com sacrifício, de como a gente vê um exemplo de sacrifício, de fato isso ainda mexe conosco, de fato isso ainda aquece o nosso coração, de fato a gente ainda olha isso de uma maneira positiva. A gente viu isso, por exemplo, no Venom 3, que eu já falei aqui no canal, que é outro filme horrível ali, mas que tem esse final também, e a gente vai ver isso aqui na Mega, porque parece que é como se o nosso coração ele almejasse de fato esse grande sacrifício, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um sacrifício de fato que muda todas as coisas, que é um sacrifício que de fato transforma a realidade, que é um sacrifício que de fato transforma o mundo, salva o mundo. E a gente tem esse anseio dentro de nós, a gente aguarda, a gente espera por isso, e a gente vai mostrar isso nas obras, nas coisas que a gente
cria na cultura. Então é muito interessante em diversos filmes como a gente vê esse elemento do sacrifício sendo sempre uma coisa bem vista e muito positiva e que aponta, de certa forma, sempre para o nosso Salvador, que ele sim é o Deus encarnado que habitou entre nós e que se ele se entrega por nós naquele madeiro, naquela cruz. E isso faz toda a diferença. E uma outra aplicação maravilhosa que a gente pode tirar desse filme é esse lance, mais uma vez, do arrependimento na hora de criar os filhos. Infelizmente, um ciclo quase que vicioso na vida de muitos pais por aí é nesse lance de pais que criam seus filhos e que seus filhos ali, quando eles começam a crescer e se desenvolver, eles seguem por caminhos que a gente não gostaria que eles seguissem. E a gente sempre fica com essa sensação, com esse sentimento de o que será que eu fiz de errado? Eu até falo sobre isso também na série Adolescência da Netflix, mas a gente fica com essa sensação sempre do que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito. E é um sentimento de culpa que nos esmaga e que é constante na vida de pais, principalmente dentro da igreja. E quando a gente olha para as escrituras, a gente poderia citar diversos textos para nos trazer conforto e esperança, mas um que me chamou a atenção recentemente é justamente na passagem de Jairo, onde ele também está passando por dificuldades com a sua filha. É claro que não necessariamente uma coisa que envolve arrependimento, mas de alguém que está com a filha doente e que está desesperado por fazer alguma coisa por sua filha. E a atitude dele, que deveria ser uma grande lição e exemplo para nós, é de pegarmos nossos filhos e levar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante o desespero desse pai, a lição que ele passa para nós é de alguém que vai aos pés do nosso Senhor e ele clama pelo auxílio do Senhor. E quando a gente vê o desenrolar da história, né, é engraçado que no meio do caminho Jesus ele prontamente vai ali ao encontro da filha desse homem, mas que no meio do caminho a gente tem ali o episódio com a mulher que tem o fluxo de sangue e etc. Jesus para ajudá-la também. Então é curioso, porque trazendo isso como uma espécie de lição também dentro disso, é de que muitas vezes a gente clama ao Senhor e ele está agindo, ele vai agir, mas que não no nosso tempo, não talvez da forma que a gente espera, talvez a gente acha que Deus está demorando, mas ele está a caminho, ele vai agir de maneira maravilhosa, muito além daquilo que nós pensamos, esperamos e etc, mas que não é no nosso tempo, mas que ele dá ouvido aos seus filhos. E é curioso que quando ele chega então no destino final, as pessoas vão falar ali para Jairo: olha, a sua filha ela já faleceu, não incomode o mestre, não perturbe o mestre. E fato é de que Jesus ele não dá ouvido àquelas pessoas e ele vai, e a gente sabe ali o desfecho dessa história maravilhosa onde Jesus vai e ele fala a famosa frase, né, Talita cumi, levanta-se, e a menina então ela ressuscita. E isso é maravilhoso porque o que a gente pode tirar disso é de que o nosso Senhor, ele quer ser incomodado. Quando os homens falam ali, não incomodem o mestre, Jesus de maneira nenhuma ele se mostra incomodado em algum momento, né? Ele nos chama a de fato nos colocarmos na presença dele, a colocarmos os nossos filhos diante da sua presença, diante dos seus pés. Ele nos chama, ele nos convoca a de fato incomodá-lo. Isso é claro, né? Modo de dizer, porque ele não se sente incomodado de forma nenhuma. Ele é nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Criador, e ele nos convida de fato a colocarmos os nossos filhos na sua presença, a colocarmos toda a nossa culpa, todos os nossos medos, anseios, todo esse sentimento negativo da onde a gente acha que a gente errou e da onde a gente acha que a gente não pode mais fazer nada, mas Deus, ele pode agir e de fato transformar a vida dos nossos filhos. Essa é a grande lição do texto de Jairo para nós. Amém? Então quem diria que um filme tosqueiro bem galhofão traria uma lição tão bacana pra gente, né? E perdão aí que tá com uma música de fundo aqui horrível. Essa aqui é o capeta puro aqui, gravando aqui essa música horrível começando a tocar. Mas espero que não incomode aqui na entrega da mensagem. E eu indico mais uma vez esse filme. Eu acho que vale a pena ir no cinema. Eu sei que o ingresso infelizmente tá bem caro, né? E tem bastante coisa boa passando no cinema. Mas, né, se você estiver passando ali no shopping, quiser assistir um filme pra dar umas risadas, eu acredito que é um bom filme, é um bom convite para nós. Eu vou deixar aqui a recomendação pro vídeo onde eu falo do anime Cyberpunk, que é um anime que trata muito de tecnologia e também dá para tirar muitas lições para nossas vidas. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fique com Deus. Um abraço e eu espero te ver por aqui logo.